A cor que caiu do espaço. Capítulo final. Quando Amy chegou em casa, descobriu que o cavalo e a charrete haviam voltado sozinhos, para a grande preocupação da esposa. Depois de acalmá-la, sem oferecer explicações, Amy partiu rumo a Arkham e notificou às autoridades o ocaso da família Gardner. Não forneceu detalhes, apenas registrou a morte de Nahum e de Nabi, uma vez que a de Thaddeus era de conhecimento público, e mencionou que a causa parecia ser a mesma estranha doença que havia matado os animais. Também declarou que Merwin e Zenas haviam escapado. Houve um longo interrogatório na delegacia e, no fim, Amy foi obrigada a levar 3 policiais até a propriedade dos Gardner, junto com o delegado, o legista e o veterinário que havia tratado os animais. O fazendeiro obedeceu a contragosto, pois o entardecer ficava cada vez mais escuro e ele temia a chegada da noite naquele lugar amaldiçoado, embora sentisse um certo conforto ao ver-se rodeado de tantas pessoas. Os 6 homens partiram em uma carruagem, seguindo a charrete de Amy, e chegaram à propriedade assolada pela peste por volta das 4 horas. Por mais que os policiais estivessem acostumados a ocorrências horripilantes, ninguém permaneceu indiferente ao que encontraram no sótão e sob a toalha de mesa, vermelha e branca, no térreo. O aspecto geral da fazenda era terrível o bastante por conta da desolação cinzenta, mas aqueles 2 objetos esfarelados ultrapassavam qualquer limite. Ninguém se atrevia a olhá-los de perto, e o próprio legista admitiu que havia pouco a examinar, mas as amostras poderiam ser analisadas, claro, e assim não tardou em colhê-las. E foi assim que um desdobramento muito intrigante ocorreu no laboratório da universidade, para onde 2 ampolas de pó foram enfim levadas. No espectroscópio, as 2 amostras exibiram um espectro desconhecido, em que muitas das impressionantes faixas coincidiam de maneira exata com aquelas observadas no estranho meteoro durante o ano anterior. A emissão desse espectro cessou dentro de um mês, ao fim do qual o pó revelou uma composição de fosfatos alcalinos e carbonatos. Amy não teria falado nada sobre o poço se imaginasse que os homens da polícia fossem investigá-lo naquele momento. O sol estava quase se pondo e ele ansiava por estar longe da propriedade. Mesmo assim, não conseguiu conter um olhar nervoso em direção ao bocal de pedra junto da enorme cegonha. E ao ser questionado por um detetive, Amy reconheceu que Nahum temia alguma coisa naquela área, a ponto de jamais ter ido atrás de Merwin ou de Zenas. Ao ouvir essa resposta, os policiais resolveram esvaziar e investigar o poço no mesmo instante. E Amy esperou tremendo enquanto os baldes de água estagnada subiam pela corda e eram despejados na terra encharcada. Os homens fungaram enojados ao sentir o cheiro daquele fluido, e no fim da operação taparam o nariz para se proteger do fedor. O trabalho não demorou tanto quanto imaginaram a princípio, uma vez que o nível da água estava abaixo ao extremo. Não há por que descrever em detalhe a descoberta que fizeram. Merwin e Zenas estavam lá dentro, ao menos em parte, pois restava um pouco mais do que 2 esqueletos. Também havia um pequeno cervo e um cão no mesmo estado, bem como alguns ossos de animais menores. O lodo e a viscosidade no fundo do poço pareciam borbulhar de maneira inexplicável, e um homem que desceu com uma longa vara descobriu que podia enfiá-la a qualquer profundidade na lama sem encontrar nenhum obstáculo sólido. Como a noite começava a cair, lamparinas foram trazidas da casa. Depois, quando ficou claro que o poço não revelaria mais nada, todos entraram para conferenciar na sala, enquanto a luz intermitente da meia-lua espectral dançava pálida sobre a desolação cinzenta lá fora. Os homens estavam francamente perplexos com o caso
e não conseguiam encontrar nenhum elemento comum que relacionasse a estranha mudança na vegetação, a moléstia desconhecida que atacava pessoas e animais e as mortes inexplicáveis de Merwin e Zenas no poço contaminado. Todos conheciam os boatos que circulavam pelo campo, mas ninguém acreditava que algo contrário às leis naturais pudesse ter ocorrido. Sem dúvida, o meteoro tinha envenenado o solo, mas a doença de pessoas e animais que não haviam consumido nada cultivado naquele solo era outro assunto. Seria a água do poço? Muito provavelmente. Talvez fosse uma boa ideia analisá-la. Mas que loucura teria levado os dois garotos a se jogarem no poço? Aqueles gestos desesperados apresentavam uma estranha semelhança. E os restos mortais revelaram que ambos haviam sofrido com a morte cinza e quebradiça. Por que tudo estava cinza e quebradiço? Foi o legista, sentado próximo a uma janela com vista para o pátio, quem primeiro notou a luminosidade ao redor do poço. A noite havia caído, e todo aquele terreno abominável parecia tremeluzir com algo mais do que o luar intermitente. Mas essa nova cintilação era algo claro e distinto, e parecia emanar do poço negro como o tênue facho de uma lanterna para refletir-se nas pequenas poças d'água formadas pelo esvaziamento dos baldes. A cor era muito estranha, e enquanto todos os homens reuniam-se ao redor da janela, Amy teve um violento sobressalto. Aquele estranho facho de miasma espectral não lhe era estranho. Já tinha visto aquela cor antes, e estremeceu ao ponderar o significado daquela aparição. Ele a tinha visto no glóbulo quebradiço, encontrado no interior do aerolito 2 verões atrás, na bizarra vegetação da primavera e talvez, por um breve instante, naquela mesma manhã, ao olhar para a pequena janela gradeada do terrível cômodo do sótão, onde coisas indescritíveis haviam acontecido. A cor havia brilhado por um instante, e a seguir, uma odiosa corrente de vapor frio roçou-lhe a pele. E a seguir, o pobre Nahum foi tomado por algo daquela cor. No fim, Amy explicou. Disse que aquilo vinha do glóbulo e das plantas. Depois vieram a fuga no pátio e o chapinhar no poço. E agora o poço eructava noite adentro um insidioso facho pálido com o mesmo matiz demoníaco. Amy demonstrou ter uma mente alerta ao ponderar um detalhe essencialmente científico, mesmo nesse momento de tensão. Ficou intrigado ao perceber que havia recebido a mesma impressão de um vapor vislumbrado à luz do dia, com o céu da manhã ao fundo, e de uma exalação noturna vista como uma névoa fosforescente, com a paisagem negra e malograda ao fundo. Algo não estava certo, era contra a natureza. E então pensou nas terríveis palavras ditas pelo amigo no momento extremo. Veio de algum lugar onde as coisas não são que nem aqui. Foi um dos professores que disse. De repente, os 3 cavalos no pátio, amarrados a 2 arvorezinhas definhadas à beira da estrada, começaram a relinchar e a escavar o chão em um verdadeiro frenesi. O cocheiro disparou em direção à porta para tentar fazer alguma coisa, mas Amy deteve-o com uma mão trêmula. Não saia, sussurrou. A gente não pode fazer nada contra isso que está acontecendo. O Nahum disse que alguma coisa vivia no poço e sugava a vida de tudo. Ele disse que essa coisa saiu de uma bola que nem a gente viu naquela pedra do meteoro que caiu. Vai fazer 1 ano agora em junho. Suga e queima, ele disse. É uma nuvem de cor que nem aquela luz lá fora, que os senhores mal podem ver e não sabem explicar o que é. Nahum achava que aquilo se alimenta de tudo que existe e que fica mais forte a cada instante que passa. Ele me disse que só viu essa semana. Deve ser alguma coisa de algum lugar distante no céu, como disseram os pesquisadores da universidade sobre o meteoro no ano passado. O jeito que aquilo tem e a maneira como funciona não são obra de Deus. É alguma coisa do além.
Os homens pararam sem saber o que fazer, enquanto a luz do poço ficava mais intensa e os cavalos amarrados relinchavam num frenesi cada vez maior. Foi um momento pavoroso, com o terror à espreita na casa antiga e amaldiçoada, 4 conjuntos de restos mortais, 2 da casa e 2 do poço, no galpão logo atrás, e aquele facho de iridescência desconhecida e profana a emanar das profundezas lodosas à frente. Amy deteve o cocheiro por instinto, sem lembrar que não havia sofrido nenhum tipo de consequência após o roçar frio daquele vapor cromático no sótão, mas talvez tenha sido melhor assim. Ninguém jamais saberá o que estava solta naquela noite, e embora a blasfêmia do além não tivesse atacado nenhum humano com a sanidade perfeita até então, não há como saber o que poderia ter feito naquele derradeiro instante, com as forças aumentadas e os sinais repletos de intenção que em breve exibiria sob o céu enluarado oculto pelas nuvens. Um dos investigadores, junto da janela, arfou de repente. Os outros o encararam e em seguida viraram o rosto em direção ao céu, onde, por um mero acaso, o homem havia fixado o olhar. Não havia necessidade de palavras. As incertezas que permeavam os boatos do campo desfizeram-se no mesmo instante. E é por conta dos sussurros mais tarde trocados pelos integrantes do grupo que em Arkham ninguém fala sobre aqueles dias estranhos. Faz-se necessário esclarecer de antemão que não ventava aquela hora da noite. Uma rajada soprou muito tempo depois, mas naquele instante não havia vento algum. Até os ramos secos dos erísimos, malogrados e cinzentos, e as franjas no tejadilho da carruagem permaneciam imóveis. E, no entanto, em meio à calmaria herética, os elevados galhos nus de todas as árvores ao redor se mexiam, pulsavam em um ritmo mórbido e espasmódico, erguendo as garras em uma loucura convulsiva e epiléptica na direção das nuvens enluaradas. Arranhavam impotentes o ar contaminado, como que assoladas por uma ligação extraterrena e incorpórea com horrores subterrâneos a retorcer-se e debater-se sob as raízes negras. Por alguns instantes, nenhum dos homens se atreveu a respirar. Então, uma nuvem mais negra encobriu a lua, e a silhueta dos galhos em movimento desapareceu por um instante. Nesse ponto, ouviu-se um único grito saído de todas as gargantas, abafado pelo espanto, mas rouco e quase uniforme. O terror não havia desaparecido com a silhueta, e em um pavoroso momento de escuridão mais profunda, os observadores vislumbraram, na copa das árvores, a convulsão de milhares de pontos de luminosidade tênue e profana, a colmar os galhos como o fogo de São Telmo ou as chamas que desceram sobre a cabeça dos apóstolos no Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz sobrenatural, como um enxame de vagalumes necrófagos inchados a executar uma sarambada demoníaca acima de um pântano maldito. E tinha a mesma cor do invasor sem nome que Amy havia aprendido a reconhecer e a temer. O facho de fosforescência que emanava do poço tornava-se cada vez mais intenso e despertava na imaginação dos homens uma sensação de catástrofe e anormalidade que ultrapassava em muito qualquer imagem concebível pelo intelecto consciente. O facho já não apenas brilhava, mas antes se derramava, e ao sair do poço, aquela torrente amorfa de matiz indefinível parecia fluir direto rumo ao céu. O veterinário estremeceu e caminhou até a porta da frente para acrescentar-lhe mais uma tranca de metal. Amy não tremia menos, e incapaz de controlar a voz, precisou cutucar os companheiros e apontar com o dedo quando desejou chamar a atenção para a crescente luminosidade das árvores. Os relinchos e a agitação dos cavalos haviam se transformado em um pesadelo. Mas não havia viva alma no grupo
que se aventurasse a sair da antiga casa, naquele instante, por maiores que fossem as recompensas prometidas. Com o passar do tempo, as árvores começaram a brilhar mais forte, enquanto os galhos incansáveis pareciam contorcer-se para assumir uma posição cada vez mais vertical. A madeira da cegonha também brilhava, e nesse instante um dos policiais apontou, em silêncio, para os galpões de madeira e as caixas de abelha próximas ao muro de pedra no ocidente. Haviam começado a brilhar, embora os veículos dos visitantes dessem a impressão de permanecer incólumes. Então, houve uma grande comoção e um rumor na estrada, e enquanto Amy apagava a lamparina para ver melhor, todos perceberam que a parelha de tordilhos frenéticos havia quebrado a árvore que servia de mourão e fugido com a carruagem. O choque serviu para soltar algumas línguas, e houve uma troca de sussurros constrangidos. Essa coisa se espalha por toda a matéria orgânica ao redor, balbuciou o legista. Ninguém respondeu, mas o homem que havia descido ao poço deu a entender que poderia ter despertado alguma coisa intangível com a vara. Foi horrível, acrescentou. O poço não tinha fundo, apenas lodo e bolhas, e uma sensação de algo à espreita. O cavalo de Amy continuava a relinchar em volume ensurdecedor na estrada lá fora, e por pouco não abafou a voz trêmula do dono enquanto esse balbuciava algumas reflexões confusas. Essa coisa veio daquela pedra. Deve ter crescido lá embaixo e pego tudo que era vivo. Se alimentou do corpo e da alma. O Ted, o Merne, Zenas e Neb. O Nahum foi o último. Todos eles beberam daquela água. A coisa foi se apoderando e veio de algum lugar do além, onde as coisas não são como aqui, e agora tá voltando pra casa. Nesse ponto, enquanto a coluna de cor desconhecida se iluminou em um clarão repentino e começou a desenhar vultos fantásticos que mais tarde cada espectador descreveu de maneira distinta, o pobre Hero emitiu um som que nenhum homem jamais tinha ouvido e jamais tornaria a ouvir de um cavalo. Todos os que estavam na sala de teto baixo taparam os ouvidos, e o horror e a náusea levaram Amy a desviar o olhar da janela. Não há palavras capazes de descrever. Quando Amy tornou a olhar para a rua, o pobre animal estava reduzido a um corpo inerte, estirado no chão entre os varões partidos da charrete. Este foi o fim de Hero, enterrado no dia seguinte. Mas naquele instante não havia tempo para se lamentar, pois logo um dos investigadores indicou com um gesto que algo terrível estava presente na sala. Na falta da luz emitida pela lamparina, ficou evidente que um tênue brilho fosforescente emanava de todo o cômodo. Reluzia nas tábuas do assoalho e no tapete vermelho, e cintilava nos caixilhos das janelas com pequenas vidraças. Subia e descia pelas vigas expostas, corroscava nas estantes e no consolo, e infectava até mesmo as portas e a mobília. O brilho ficava mais forte a cada instante, e logo ficou evidente que quaisquer seres vivos saudáveis precisariam abandonar a casa. Amy levou os companheiros até a porta dos fundos e guiou-os pelos campos até a pastagem de 10 acres. Todos caminharam aos tropeços como em um sonho, sem coragem de olhar para trás enquanto não chegassem a um terreno mais elevado. Estavam felizes com o caminho, pois não teriam conseguido sair pela porta da frente, junto do poço. Foi ruim o bastante passar pelo celeiro e pelos galpões cintilantes e pelas silhuetas distorcidas e diabólicas das árvores que resplandeciam no pomar. Mas, graças aos céus, apenas os galhos mais altos se contorciam com maior fúria. A lua escondeu-se atrás de nuvens muito escuras quando o grupo atravessava a rústica ponte sobre Chapman's Brook, e a partir de então todos seguiram as apalpadelas em direção ao pasto aberto.
Quando olharam para trás, em direção ao vale e à distante propriedade dos Gardner, defrontaram-se com uma visão horripilante. Toda a fazenda refulgia com a horrenda mistura de cores desconhecidas. As árvores, as construções e até mesmo a grama e as ervas que pouco tempo atrás não haviam sofrido a mutação para o cinza quebradiço e letal. Todos os galhos se erguiam em direção ao céu, colmados por línguas de um fogo maldito, e rastros luminosos daquelas chamas monstruosas arrastavam-se em direção às cumeeiras da casa, do celeiro e dos galpões. Era uma cena digna das visões de Fuseli, e por todo o cenário reinava aquele caos de luminescência amorfa, aquele arco-íris extraterreno e adimensional de veneno críptico emanado do poço, pulsando, palpitando, escoando, avançando, cintilando, escorrendo e borbulhando na malignidade suprema de um cromatismo sideral irreconhecível. Então, sem nenhum aviso, aquela coisa odiosa disparou verticalmente em direção ao céu, como um foguete ou um meteoro, sem deixar nenhum rastro, e desapareceu em um curioso rasgo circular nas nuvens antes que qualquer um dos homens tivesse oportunidade de arfar ou de soltar um grito. Nenhum dos observadores jamais há de esquecer aquela visão. Yami ficou olhando pasmo para a constelação de signos, com Deneb a cintilar acima de outras estrelas, onde a cor desconhecida se dissolveu na Via Láctea. Mas, no instante seguinte, teve o olhar chamado de volta à Terra por um estalo no vale distante. Nada mais. Apenas o estalo de madeira quebrando e rachando, sem explosão alguma, como vários outros membros do grupo confirmaram mais tarde. De qualquer modo, o resultado foi o mesmo, pois em um instante febril e caleidoscópico irrompeu da fazenda condenada e maldita um cataclismo eruptivo de centelhas e substâncias sobrenaturais, que ofuscou a visão dos presentes e lançou em direção ao zênite uma nuvem explosiva de fragmentos coloridos e fantásticos renegados pelo universo que conhecemos. Em meio aos vapores que tornavam a se adensar, os fragmentos seguiram a horrenda morbidez desaparecida, e no instante seguinte desapareceram também. Para trás e para baixo restaram apenas trevas, para onde os homens não ousaram retornar, e por toda parte havia um vento de intensidade crescente que parecia descer em rajadas negras e geladas do espaço interestelar. Aquilo uivava e ululava, e açoitava os campos e os bosques retorcidos em um insano frenesi cósmico. E logo, o abalado grupo percebeu que não adiantaria esperar que a lua revelasse o que havia sobrado na propriedade de Nahum. Tomados de um espanto profundo demais para sequer arriscar teorias, os 7 homens trêmulos fizeram a longa e difícil caminhada até Arkham, pela estrada norte. Amy estava pior do que os companheiros, e insistiu para que fizessem uma parada na sua cozinha, em vez de seguir direto para a cidade. Não queria atravessar sozinho os bosques noctíferos e açoitados pelo vento que os separavam de casa. Amy sofreu um choque adicional em relação aos demais integrantes da companhia, e ficou para sempre marcado por um medo constante que não ousou sequer mencionar por muitos anos a seguir. Enquanto os demais observadores na colina tempestuosa mantiveram os olhares fixos na estrada, por um instante, Amy voltou o rosto para trás, em direção ao ensombrecido Vale de Desolação, que nos últimos tempos servira de morada ao astroso Nahum. E, daquele lugar malogrado e longínquo, viu algo se erguer devagar, apenas para afundar mais uma vez no ponto de onde o grande horror amorfo havia disparado rumo ao céu. Era apenas uma cor, mas não uma cor nativa da terra ou do nosso céu. Desde que reconheceu aquela cor e soube que aquele último resquício tênue ainda devia estar à espreita no interior do poço, Amy nunca mais foi o mesmo. Jamais voltaria a se aproximar da propriedade. Mais de meio século se passou desde o horror, porém Amy
nunca mais esteve lá e há de ficar satisfeito quando a nova represa apagar a existência do lugar. Eu também ficarei satisfeito, pois a maneira como a luz do sol trocou de cor ao redor da boca do poço abandonado me perturbou. Espero que as águas sejam profundas e mesmo assim jamais hei de bebê-la. Acho que jamais vou retornar ao interior de Arkham. 3 dos homens que estavam com Amy voltaram à propriedade na manhã seguinte para ver as ruínas à luz do dia. Mas não havia ruínas de fato. Apenas os tijolos da chaminé, as pedras do portão, alguns destroços minerais e metálicos aqui e acolá, e o bocal daquele poço nefando. A não ser pelo cavalo morto de Amy, que foi transportado e enterrado, e a charrete, que em seguida lhe devolveram, todos os outros organismos vivos haviam desaparecido. Restaram apenas 5 acres quiméricos de um deserto cinzento, e nada mais cresceu por lá desde então. Até hoje, o panorama se estende sob o céu, como uma grande mancha corroída por ácido em meio aos campos e bosques, e os poucos que se atreveram a vê-lo, a despeito das lendas rurais, chamaram-no de descampado maldito. As lendas rurais são estranhas, e podem ficar ainda mais estranhas quando os homens da cidade e os químicos da universidade se interessam o suficiente a ponto de analisar a água do poço abandonado ou o fino pó cinzento que nenhum vento parece dispersar. Os botânicos também deviam estudar a flora adoecida na região próxima, pois assim poderiam esclarecer se de fato a peste está se espalhando como os fazendeiros dizem. Devagar, a taxa de 3 ou 4 centímetros por ano. Dizem que a cor das plantas ao redor parece irregular na primavera, e que certas coisas selvagens deixam estranhas pegadas na neve alva no inverno. A neve parece nunca se acumular no descampado maldito como em outros lugares. Os cavalos, os poucos que ainda restam nessa época a motor, ficam arredios no silêncio do vale, e os caçadores não podem contar com os cães no entorno do pó cinzento. Dizem que as influências mentais também são muito nocivas. Muitos enlouqueceram nos anos que sucederam à morte de Nahum, sempre incapazes de fugir. Logo, todas as pessoas de mente sadia abandonaram a região, e apenas os estrangeiros tentaram viver nas antigas casas decrépitas. Mesmo assim, não conseguiram permanecer lá, e às vezes me pergunto que compreensão além da nossa podem ter obtido graças aos fantásticos e bizarros encantamentos que sussurraram. Os sonhos que os visitam à noite, segundo afirmam, são sempre horríveis naquele terreno grotesco. E sem dúvida, a mera visão daquele domínio sombrio é suficiente para instigar devaneios mórbidos. Nenhum viajante escapa à sensação de estranheza nas profundezas dos vales, e os artistas sempre estremecem ao pintar bosques densos cujo mistério reside não apenas no olhar, mas também no espírito. Eu mesmo tenho uma certa curiosidade relativa à impressão que tive durante a caminhada solitária que fiz antes de ouvir a história de Amy. Com a chegada do crepúsculo, senti o desejo vago de que nuvens encobrissem o céu, pois uma estranha inquietude, motivada pela vastidão celeste, se havia instilado em minha alma. Não me peça para explicar. Eu não sei. Isso é tudo. Não havia ninguém, além de Amy, que pudesse responder minhas perguntas, pois os moradores de Arkham se recusaram a falar sobre aqueles dias estranhos, e todos os 3 professores que viram a aerolito e o glóbulo colorido estão mortos. E houveram outros glóbulos, pode ter certeza. Um deve ter encontrado alimento e escapado, e outro provavelmente ficou para trás. Não há dúvida de que ainda hoje habita o fundo do poço. Sei que havia algo de errado com a luz do sol que vi acima daquele poço miasmático. Os rústicos dizem que a praga se espalha 3 ou 4 centímetros por ano. Então, pode ser que continue se alimentando e crescendo. Mesmo assim, qualquer prole demoníaca que esteja por lá deve estar amarrada a alguma coisa,
pois, de outra maneira, não tardaria em espalhar-se. Será que estaria presa às raízes das árvores que erguiam as garras para o céu? Uma das lendas que correm em Arkham versa sobre carvalhos entumecidos que brilham e balançam de maneira normal à noite. O que pode ser, só Deus sabe. Em termos de matéria, imagino que a coisa descrita por Amy possa ser chamada de gás. Mas esse gás obedecia a leis estranhas ao nosso cosmo. Não era fruto do mundo e dos sóis que fulguram nos telescópios e nas chapas fotográficas dos nossos observatórios. Não era um sopro dos céus cujos movimentos e dimensões os nossos astrônomos medem ou julgam demasiado vastos para medir. Era apenas uma cor que caiu do espaço, o pavoroso mensageiro de reinos informes que transcendem a natureza, tal como a conhecemos. De reinos cuja mera existência atordoa nossos pensamentos e entorpecem-nos com os negros abismos siderais que descortinam ante o nosso olhar frenético. Duvido que Amy tenha mentido para mim, e não acredito que o relato tenha origem nas alucinações causadas pela loucura, conforme haviam me prevenido na cidade. Algo terrível chegou aos vales e às colinas naquele meteoro, e algo terrível, embora eu não saiba em que proporção, permanece lá. Para mim, vai ser uma alegria ver as águas chegarem. No meio tempo, espero que nada aconteça com Amy. A visão que teve da coisa foi completa demais, e as consequências foram insidiosas. Por que nunca conseguiu ir embora? E a exatidão com que lembrava das palavras de Nahum? Os hienas nunca voltou do poço. Não conseguiu sair de lá. Aquilo arrasta você. Você sabe que a coisa tá vindo atrás, mas não adianta. Amy é um homem bom. Quando a equipe da represa começar as obras, eu preciso escrever para o engenheiro-chefe e pedir que fique de olho nele. Eu detestaria pensar no velho fazendeiro como a monstruosidade cinzenta, retorcida e quebradiça que insiste em atormentar meu sono.